Queridos, que a graça de Deus esteja estendida sobre as nossas vidas. É importante nós termos a compreensão do propósito de Deus e quando o Senhor ele tende a se revelar aos seus filhos, nós sempre vamos ver nas Escrituras Sagradas Deus ele se revelando aos seus filhos de uma forma especial. E aquilo que porventura poderia ser um momento de desespero, um momento de aflição, de turbulência na vida, o Senhor ele traz a calma, o Senhor ele traz um alento e transforma até ambientes de grandes tempestades e ele faz trazer a calma, ele traz bonância, ele traz um consolo e um conforto até para aqueles que estão no momento de desespero. Quero trazer uma palavra para você hoje em Mateus, capítulo de número 8. Nós vamos ler a partir do versículo 23. É uma passagem bem conhecida, mas eu aprendo muita coisa nesta passagem, algumas lições para as nossas vidas dentro desse propósito que o Senhor estabelece. E todas as vezes que surge algo na nossa vida é porque o Senhor ele quer mostrar algo, ele quer fazer algo para que nós possamos tirar lições, extrair lições para nós aplicarmos na nossa vida, ou até mesmo ele quer nos trazer uma realidade completamente diferente até daquilo que nós somos acostumados a viver. Observe a leitura para que você compreenda um pouco acerca daquilo que Jesus ele quer fazer. E precisa uma disposição, uma reação e esboçarmos isso para que o próprio Deus ele venha se revelar de uma forma grandiosa e que torna para aqueles que até duvidam um momento de júbilo, mas depois do susto eles possam se jubilar com aquilo que Deus possa fazer e com aquilo que ele está realizando. É importante que Mateus 8:23 e diz: Então, entrando eles no barco, e seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo e clamando: Senhor, salva-nos. Perguntou-lhes então Jesus: perecemos? Então perguntou-lhe Jesus: por que sois tímidos, homens de pouca fé, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até o mar e os ventos lhes obedecem? É importante nós observarmos as Escrituras. E a primeira lição que nós aprendemos aqui é que Jesus, entrando no barco, os discípulos, eles seguem ele. E quantas pessoas elas seguem a Jesus, é porque, na verdade, Jesus ele tem algo especial. Jesus ele é muito atrativo e as pessoas elas queriam estar perto dele. As pessoas queriam se aproximar de Jesus, outras queriam tocar nele, outras queriam ouvi-lo, outras queriam simplesmente ver.
Mas de uma certa forma as pessoas elas queriam estar perto de Jesus porque sabiam que estando ali perto dele, ele faria ou ele traria para elas consolo, conforto, um alento para as suas vidas. Ele tinha uma palavra que poderia mudar a vida de uma pessoa. Ele tem palavras que consolam, ele tem palavras que restaura, que traz para as pessoas uma visão diferente. Eu observo na pessoa de Jesus um contraste com a religião daqueles dias. Porque quando se falavam, até mesmo na Torá, de bênção, de benefícios, de poder, de ação de Deus, de propósito, de promessa, mas aquilo era tão vazio, aquilo era tão vago, aquilo estava tão distante. Aquilo traria para as pessoas como que uma barreira que para se chegar a Deus precisava cumprir isso, precisava fazer aquilo, precisava estabelecer regras, limites, dogmas, costumes. Então essas coisas elas afastavam um homem e impedia, e impossibilitava, tirava desse homem qualquer chance que ele teria de uma proximidade com Deus. E parece que as coisas elas funcionavam pelo mérito. Se você faz, você tem. Se você não faz, você não ganha. Então ela tinha que cumprir uma série de regras. Jesus ele é o contraste de tudo isso. E observe que essa mensagem ela nos habilita. Jesus ele traz para nós uma realidade de um Deus que, segundo a Torá, era um Deus distante, era um Deus que, se não observasse, ele punia, um Deus carrasco. Jesus ele traz para nós, e aqui que eu quero que você compreenda, ele traz para nós uma realidade completamente diferente daquilo que as pessoas eram acostumadas a ver e se reportava a um Deus distante. Jesus ele traz um Deus para perto. A religião ela apresentava um Deus soberano, um Deus que pune, severo. Jesus ele traz um Deus que se relaciona, que é compassivo, que é longânimo, que é Senhor, e ele traz uma familiaridade desse servo com esse Senhor na condição de pai e filho. Jesus, ele se reporta a Yahvé como pai. Isso era mesmo que era um choque na realidade dos judaizantes, porque eles não conseguiam ver um Deus como pai. Ele conseguiu ver um Yahvé como Deus que até para escrever o seu nome tinha que trocar de caneta e de tinta. E agora Jesus, ele traz um Deus que estava distante, ele traz um Deus para perto. E ele estreita mais essa relação como o Deus que é Pai. E isso é tão maravilhoso que esse Deus que é Pai, e o lindo disso é que aonde ele estava as pessoas queriam estar. E aí o texto nos diz que Jesus entrando no barco, seguiram com ele os seus discípulos. E é importante que quando aqui a Bíblia ela narra um Jesus que dorme. Jesus dormiu naquele barco, cansado, exausto, e de repente veio uma grande tempestade. E a tempestade no mar da Galileia começou a ir de ímpeto contra aquele barco, a ponto que as ondas elas varriam aquele barco de um lado para outro. E toda a capacidade que aqueles homens tinham
de manejar o barco, de lidar com o mar em certas situações, ocasiões diferentes, com certeza eles enfrentaram. Mas naquele momento, aqueles homens, eles se acham, se encontram em uma condição que eles não puderam fazer mais nada. Eles correm para Jesus e diz: Mestre, acorda. O nosso barco está quase afundando. Só que a reação de Jesus para com aqueles homens, e é isso que me prende a minha atenção, é que eu disse no início que as situações que elas venham sobre nós é para nos habilitar, para tirar lições. E Jesus, quando ele acorda, ele não vai diretamente repreender mar, ele não vai repreender o vento. Ele olha para aqueles discípulos e diz assim: homens de pequena fé. Jesus, ele está se reportando àqueles homens e para que eles pudessem fazer uma autorreflexão de si mesmo. Jesus está levando aqueles homens a pensarem em um ponto tão importante para a caminhada deles. Jesus desafia aqueles homens a usar a sua fé, ou no mínimo ter fé. Que eles viessem pensar um pouco a respeito daquilo e o que isso poderia significar na vida deles e para eles mesmos. Jesus diz assim: homens de pequena fé. Jesus está reprovando eles? Não, Jesus está estimulando eles a exercitarem isso. O que Jesus, ele às vezes, diante de situações, ele nos confronta. E o confronto não é para reprovação, o confronto é para mudança. O confronto, ele nos desafia a olharmos para nós mesmos e rever a nossa condição. Todos nós que passamos e entramos em conflitos, em lutas, em batalhas, a batalha às vezes ela vai exigir de nós determinação, coragem, um posicionamento, uma autorreflexão, estratégia. E você vai estudar o ambiente, você vai articular meios para que você possa encarar as coisas de uma forma diferente. Você vai usar uma estratégia diferente. Jesus, ele diz: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Não é que ele não sabia falar, a timidez aqui é que ele não estava colocando em prática, em exercício o que Jesus já havia ensinado a eles. Por que há essa timidez? Por que há esse medo de usar a fé de vocês, de colocar em prática o que eu tenho vos ensinado? Por que sois tímidos, homem de pouca fé? Ou seja, quando Jesus ele estimula eles a desafiar a eles mesmos o seu próprio potencial, Jesus vai e faz como eles deveriam fazer. Isso que é lindo em Jesus. Ele nos estimula a esboçar uma reação e ele vai e nos mostra como nós deveríamos fazer. É por isso que Jesus ele disse: olha, eu vos dei exemplos. Assim como eu fiz, façais vós também. E quando Jesus estimula eles a fazerem o que Jesus estava fazendo agora em seguida, o texto nos diz que Jesus, ele repreende o mar. Acalma-te.
E quando ele acalma o vento, como ele acalma aquele mar, todo aquele momento de tempestade, todo aquele momento turbuloso, todo aquele momento de alvoroço, de pânico, de medo, ele se torna uma calmaria. Aí vem o momento do espanto, do júbilo. Eles começaram, e aqui que nós aprendemos uma lição extraordinária. Porque eles mesmo denunciam a falta de fé deles, a timidez deles, que Jesus tinha acabado de estimulá-los. Ele diz: quem é este que até o mar e os ventos lhes obedecem? Quando eles expressam isso, nós temos uma compreensão do que realmente pairava no coração deles. A dúvida, a incerteza, a insegurança. Agora eles se maravilham com o que Jesus apresenta e diz: quem é este que até o mar e os ventos lhes obedecem? Mas se nós fôssemos responder quem é ele, o profeta Isaías já respondeu. Isaías capítulo 9, e o menino já nasceu, e um filho se nos deu. Ele disse que o principado estava sobre os seus ombros. Ele também se chamaria Deus Forte, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Observe que todas estas coisas a respeito dele estava escrito. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias enviado, ele é aquele que haveria de restaurar a humanidade. Ele é aquele que ele mesmo disse: eu fui enviado pelo meu Pai. Ele é o Alfa, o Ômega, ele é o primeiro e o último, ele é o princípio e o fim. Então, se nós fôssemos responder segundo a Bíblia, quem é este que até o mar e os ventos lhes obedecem, nós passaríamos a noite toda trazendo uma resposta e mostrando dentro da Bíblia quem é Jesus. Ele é a rosa de Saron, ele é o lírio dos vales, ele é a resplandecente estrela da manhã, ele é o sol da justiça, ele é o reconstrutor das muralhas destruídas, ele é o general de guerra. Ele é aquele que nos abraça, nos perdoa, nos garante salvação. Ele é o Filho de Maria. Ele é Jesus de Nazaré. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Então os discípulos olham para Jesus e dizem: quem é este? O que traz para nós, e aqui eu quero mostrar algo que, às vezes, uma caminhada com Jesus, simplesmente nós sendo companheiros de caminhada, mas se nós não mergulharmos realmente para sabermos quem é Jesus de fato, o que ele significa para nós vamos começar a olhar Jesus só na superficialidade da vida, mas nunca mergulhar para de fato saber quem ele é e o que ele pode proporcionar e o que nós devemos fazer quando nós nos colocamos como verdadeiros instrumentos. Jesus estimula aqueles homens a usar a sua fé, porque diante de situações como a que eles estavam passando, eles mesmos poderiam resolver. E a garantia que temos, queridos, é que mesmo nas tempestades das nossas vidas que nós possamos enfrentar, a certeza é que Jesus ele está no barco. E o fato de Jesus estar no barco, isso não significa dizer que não vai vir tempestade. Vai sim. Os mares eles vão
enfurecer-se, os ventos eles vão soprar contra a nossa embarcação. Mas o que ele está nos mostrando e nos ensinando através dessa palavra é que mesmo os mares estando agitados e os ventos estando soprando contra o seu barco, ei, Jesus está com você. Ele está com você. E Ele está desafiando, estimulando você a usar a fé que você tem para que você mesmo possa repreender o mal que porventura possa estar cercando, rodeando a tua casa, rodeando a tua vida. E às vezes você aceita isso de uma forma tão assim rápida, simples. Você aceita isso sem lutar, sem relutar, sem batalhar. Os discípulos, quando o vento sopraram, eles correram para Jesus. E Jesus está estimulando eles, olha, vocês mesmos podem resolver isso. Se vocês usarem a fé de vocês. Se vocês permitirem ser esse instrumento. O grande problema hoje é que às vezes a gente não se permite se mergulhar, submergir sobre essas águas, para que você possa ter uma experiência verdadeira. E isso atrasa e às vezes isso gera em você desconforto, tristezas, angústias, dores. Porque você poderia estar vivendo um tempo de bonança e de gozo, mas às vezes você parou só na tempestade, porque você simplesmente olha para a tempestade, você olha para um mar que está agitado, você olha para um vento que está indo de encontro com a tua embarcação e você não consegue ver com clareza o que Deus tem revelado para a sua